doutor Pagô, eu queria louvar a iniciativa de Vossa Senhoria de vir a essa comissão, evidentemente para esclarecer. Esclarecer, suponho eu, denúncias de que Vossa Senhoria é alvo e denúncias de que o PR, partido que o indicou, é também objeto. Veja, Vossa Senhoria, nos últimos 2 meses, o atual governo foi envolvido em vários casos que tratam de corrupção. O caso Palocci, que terminou com a saída do ministro, que não teve explicações e por isso foi exonerado. O caso dos aloprados voltou à cena pela denúncia de um dos citados, que voltou a reafirmar fatos que trouxeram o assunto a lume. Recentemente, o Procurador-Geral da República confirmou a denúncia do Mensalão, reiterando a culpa de muitos, da quase totalidade dos envolvidos, denunciados, e o caso do Ministério dos Transportes. Nenhum deles, teve ou está tendo a notoriedade ou a divulgação de imprensa, quer seja pelas televisões, pelas rádios, pelos jornais, que o caso do Ministério dos Transportes. Doutor Pagô, essa é a sua grande oportunidade de desfazer, se tiver argumentos, o fato que está sendo posto de forma clara de que o Ministério dos Transportes é um feudo do PR. E que desse feudo são sugados, extraídos recursos de campanha, desse feudo produz-se enriquecimento ilícito de muitas pessoas. O nome do PR e de pessoas envolvidas com o partido estão sendo enxovalhadas e talvez motivado por isso é que Vossa Senhoria esteja vindo voluntariamente aqui para ter a grande oportunidade de esclarecer estes fatos que possam isentar o partido, isentar Vossa Senhoria da culpa, tendo em vista que a imprensa não se ocupa de fato que não tem a procedência. A edição de um jornal importante no domingo, eu fiquei abismado, senador Jorge Viana. O jornal o Globo, do domingo, da primeira à última página do primeiro caderno, mais importante, só não tratava do assunto do Ministério dos Transportes nas páginas dedicadas à publicidade. Fora isso, era só Ministério dos Transportes. A revista Veja, Jornal Folha de São Paulo, enfim, todos os jornais. Então, esse assunto merece investigação, merece esclarecimento, porque ele está ocupando a opinião pública do Brasil. Ficou claro que eu sou engenheiro, doutor Pagô, e participei como engenheiro da construção de obras durante 11 anos da minha vida, no começo da minha vida profissional. Eu conheço construção de estrada, sei como é que é feita, como era feita lá atrás, concorrência pública. Lembro do livrão, que era os livrões, que era o projeto de uma estrada. A concorrência pública, como é que ela era feita? Se o projeto está definido e se a concorrência é lista, não tem como discutir a legitimidade ou a licitude de um processo, a menos que ocorram fatos como o que Vossa Senhoria colocou, mudança de escopo, motivado por várias razões. O que estão colocando é que toda a culpa é do PR, é de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que o PR, ou melhor, o DENIT, é um órgão colegiado e que muitas pessoas opinam ou definem procedimentos. Quem é que, na estrutura do DENIT, que no meu tempo era DNR, tem a condição de rever escopos? Quem é que convence no órgão colegiado que a mudança de escopo proposta está correta ou não está correta? Porque a decisão do colegiado, mas alguém defende uma causa. Quem é? Quem era essa estrutura? É o PR? É Vossa Senhoria? É o ministro Alfredo Nascimento? Quem é? Eu acho que é importante ser esclarecido. Quem é que dá a palavra de esclarecimento sobre a mudança do escopo? O segundo ponto que está intrigando o país é o seguinte: a então ministra Dilma era a mãe do PAC. Ela, durante muitas oportunidades, anunciou ao Brasil
os percentuais de andamento das obras do PAC, para que o Brasil fizesse uma avaliação de desempenho do governo. Muitas vezes ela foi criticada porque esta ou aquela obra andava claudicante, mas nunca ficou muito claro, por exemplo, que o PAC é, em grande medida, produto de recursos da iniciativa privada junto com alguns recursos públicos. Muitos. O caso da Petrobras é típico, mas no caso das obras de transporte, de infraestrutura, não. Aí é recurso público 100%. Então, a responsabilidade da ministra, da então ministra, devia ser completa, porque era recurso público total, ela devia botar uma lupa em cima deste assunto. Como ela anunciou diversas vezes o andamento das obras do PAC, eu suponho que ela deva ter reunido, presidente Lúcia Vânia, as estruturas de governo para dar informações sobre o andamento, ou problemas, ou andamento ou problemas. O caso do Ministério dos Transportes só está ocorrendo agora por denúncias da imprensa. A ministra Dilma, transformada ou eleita presidente, só está tomando as providências por conta de denúncias na imprensa. Eu gostaria de saber se em oportunidades anteriores, quando ela fazia as avaliações como ministra, se ocorreram reuniões de correção de rumo, de cobrança, de determinação de posições, tendo em vista que só agora ela determinou a saída do ministro e a suspensão de atividades de pessoas como Vossa Senhoria. Aliás, aproveite bem, doutor Pagu, essa oportunidade, porque se Vossa Senhoria amanhã for demitido, vão dizer que Vossa Senhoria foi demitido porque não conseguiu provar a sua correção e, assim tendo sido, a presidente da República teria determinado a sua exoneração. Então, acho que essa é uma grande oportunidade, até para que Vossa Senhoria obtenha o salvo-conduto de sua vida pessoal e profissional. Tendo em vista que Vossa Senhoria está de férias, não está demitido. O ministro Alfredo Nascimento foi afastado, mas os outros, não. Então, gostaria de saber se a ministra Dilma, então ministra, em outras oportunidades, teria cobrado do DENIT, do Ministério dos Transportes, providências como agora estão sendo cobradas, se referiam à insuflação de preços no passado, ou se é só agora pelo fato da imprensa ter denunciado os fatos que estão denunciados. Para que o Brasil possa saber, na verdade, como é que se comporta esse governo, se é por pressão de denúncia de imprensa ou se é por comportamento normal, é por padrão ético que o governo queira resguardar. Um ponto importante que eu gostaria de que Vossa Senhoria esclarecesse. Vossa Senhoria tem apartamento no Meliá Trip Convention aqui em Brasília, ou se frequenta, porque a revista Veja mencionou este assunto, eu gostaria de ter uma palavra sua, se Vossa Senhoria tem apartamento, ou se frequenta o Meliá Trip Convention aqui em Brasília, o hotel. E o último ponto, eu não sei quem é que revê o escopo dos projetos, mas eu tenho a informação de que o senhor Newton de Brito, que é 95% proprietário das ações de uma empresa chamada Engeponte, ele foi coordenador de projeto do DENIT e atualmente ele é o diretor-geral, eu não sei como é que é a nomenclatura do chefe do distrito do DENIT no Mato Grosso. Ele tem 95% de uma empresa Engeponte, ele, portanto, é quase dono de uma empresa, e ele tem perto de 20 milhões de contratos pagos já em 2009, 2010, 2011 em Mato Grosso. Ou seja, ele é chefe do distrito, chefe do órgão e contrata obras para uma empresa da qual ele é 95% proprietário. Eu gostaria de ter uma informação sobre se procede ou não essa informação que me chegou. É isso, senhor presidente. Começar pela última pergunta. O doutor Newton de Brito é um funcionário do Estado do Paraná, do Estado de Mato Grosso. Ele é funcionário de carreira da Secretaria de Transporte, Secretaria de Infraestrutura, ou seja, é funcionário de carreira do Governo do Estado. E pela sua competência, pela sua determinação, ele foi cedido pelo Estado do Mato Grosso para ser nomeado o superintendente do DENIT no Estado do Mato Grosso. A família dele
não ele, a família dele tem empresas que trabalham no ramo de construção civil, fabricam prédios, fabricam casas, e também a família dele tem uma empresa de ponte. Eu sei quem é o dono da empresa, quem toca a empresa, quem exercita essa empresa, enfim, quem é o responsável pela empresa, pode ser constatado na junta comercial do estado do Mato Grosso, é o irmão dele, que chama-se Milton de Brito, certo? Bom, é uma pessoa da minha confiança. Ele é um dos engenheiros mais dedicados que eu conheço nesse Brasil, mais dedicado que eu conheço. As obras, especificamente no Mato Grosso, em frase citada pela própria presidenta Dilma, são as obras mais competitivas que tem nesse Brasil, estão exatamente sob a gerência direta do Newton de Brito, que não é dono da Engeponte. O caso do Meliá Trip Convention. Eu moro no Meliá Trip Convention desde 2009, no apartamento 304, desde 2009, certo? E nesse apartamento eu raramente recebo alguma pessoa. Quando recebo amigos ou recebo amigas, certo? Recebo familiares, certo? Não recebo lobistas, não recebo diretores de empresas, não recebo proprietário de empresas, certo? Eventualmente, eu encontro com algum diretor, com algum proprietário, entendeu? Eu encontro casualmente no café da manhã, que raramente eu vou, ou no almoço. E até mudei de hotel. Anteriormente eu morava no Naum, porque o Naum tinha muitos empreiteiros que se hospedavam no Naum, tinha muitos consultores de engenharia que se hospedavam no Naum. Eu mudei do Naum exatamente para o Trip, porque é um lugar assim mais, digamos assim, que o pessoal não tinha o costume de frequentar, certo? Até para evitar exatamente aquilo que o senhor fala de ilações, certo? Para evitar, senador, essas ilações, certo? E o senhor não estava presente na sala quando eu fiz a explicação e já rebati veementemente não só o conteúdo dessa reportagem, como de muitas e muitas e muitas outras reportagens, com todo o respeito que se pode ter com a imprensa, mas que ao invés de apresentar, falam off de não sei de quem, bis-off de não sei de quem, e só esse tipo de conversa, que é conversa mole para boi dormir, certo? Bom, tem mais. Sobre a questões que o senhor colocou de escopo, né? Eu exatamente comecei a minha fala, que foi uma fala de 20 minutos mais 5 minutos, e infelizmente o senhor não estava aqui, explicando, eu explicando a atuação do DENIT, ponto por ponto, quais as diretorias responsáveis, certo? E especificamente sobre essa questão das obras, eu expliquei que tem duas diretorias que são fundamentais em se colocar uma obra para trabalhar. Duas diretorias. É claro que nós temos outras diretorias, por exemplo, a diretoria aquaviária é fundamental nas obras aquaviárias. A diretoria ferroviária é fundamental nas obras ferroviárias. Mas a diretoria de infraestrutura rodoviária, que inclusive é a diretoria que tem um grande orçamento no DENIT, junto com a diretoria de pesquisa e planejamento, são responsáveis direta para a formulação dos escopos das obras. E elas começam lá atrás. Elas começam por um levantamento que é feito trimestralmente no Brasil, em que você tem... Essa é a regra, senador. Isso está disponível no site do DENIT, certo? Que é o sistema de gerenciamento de pavimento. É exatamente em cima disso se faz os levantamentos visuais contínuos, se faz a leitura das rodovias. Existem empresas contratadas para fazer isso, são acompanhados por nossos fiscais, por nossos engenheiros, e se tem um levantamento. Em cima disso, você sabe se vai fazer uma obra classe 0 ou uma obra classe 4. Em cima disso, sabe se você vai fazer com pavimento rígido ou com pavimento flexível. Em cima disso, vai se saber se no entroncamento, numa rotatória, você vai fazer um viaduto ou se vai fazer uma passagem inferior. Em cima disso, você sabe exatamente definir o escopo da obra. E muitas vezes, senador, o escopo da obra,
ele às vezes está aquém da necessidade daquela obra, está aquém. Não é sempre que está além do que estava previsto orçamentariamente. Muitas vezes ele está aquém. Por quê? Algumas obras dessas são postergadas ao longo do tempo. O cobertor é curto. Nós não temos o recurso necessário e suficiente para fazer frente a todas as obras que precisamos. Passamos muitos e muitos e muitos anos, senador. E aqui não tem crítica a ninguém, nem a partido A, nem a partido B. Era uma situação brasileira, era uma situação nacional. Passamos muitos anos sem ter recurso para fazer frente à infraestrutura nacional. O Brasil cresce maior que a capacidade do governo ter investimentos. Cresce mais do que a capacidade do governo ter investimentos. Então, e tem regiões que não se tinha exigência nenhuma e hoje se tem grandes exigências. Então, o escopo da obra é em função dessas análises, em função da telemetria que você faz ao longo das rodovias para constatar que tipo de veículo que passa, se é veículo leve, se é veículo pesado, se são ônibus, certo? E exatamente em cima disso é que é feito a definição do escopo. Quem define? Primeiro, o Departamento de Pesquisa e Planejamento define, certo? Define. Quando você quando você formula o orçamento do DENIT, no orçamento do DENIT você coloca as necessidades que você tem para fazer frente ao enfrentamento da condição da malha. Ou seja, você estuda a malha e você apresenta para o Ministério do Transporte como sugestão o que precisa ser feito. Isso é responsabilidade da CGPlan, do Departamento de Pesquisa e Planejamento, que entrega isso ao Conselho de Administração, que, por sua vez, entrega isso ao Ministério do Transporte, que também tem a SEGES no Ministério do Transporte, que fica fazendo junto conosco uma constante avaliação, e também tem uma diretoria no Ministério do Transporte que especificamente trata do Plano Nacional de Logística e Transporte. Em cima disso, ou após isso, vem o Plano Plurianual e vem os orçamentos. Então, essa diretoria de pesquisa e planejamento formula projeto e formula os orçamentos. Posteriormente, encaminha os processos de licenciamento. Muitas obras, senador, elas mudam o escopo delas no processo de licenciamento. Outras obras mudam por iniciativa política administrativa. Governadores que reivindicam, parlamentares, bancadas inteiras que reivindicam. Não é o Partido da República que reivindica, também reivindica, mas bancadas inteiras que reivindicam. Recentemente nós tivemos, por exemplo, o episódio Goiás, e a senadora Lúcia Vânia sabe muito bem, Goiás se uniu integralmente para pedir a duplicação da BR-060, Goiânia-Jataí, porque ela estava insuportável a situação. E a obra entrou no PAC lá em 2009, foi determinado a execução dos projetos, posteriormente a aprovação e, finalmente, a licitação da obra. Quer dizer, duplicação de uma obra, de uma rodovia que passa por várias cidades, por vários distritos industriais e por uma região que hoje, o entroncamento nacional de cargas, antigamente qualquer mineiro batia no peito e dizia, todo mundo tem que passar por Minas. Hoje, o eixo do entroncamento de cargas mudou de Minas, Minas ainda é forte, mas mudou para Goiás, principalmente por conta do noroeste brasileiro e do centro-oeste brasileiro. Certo? Grandes fluxos e volume. E não é só o agronegócio que está produzindo e proporcionando isso também. Grandes projetos florestais e projetos mineiro-siderúrgicos instalados na região. Então, quem define o escopo é a Diretoria de Pesquisa e Planejamento. Tá? O diretor de Pesquisa e Planejamento não tem vinculação partidária. É um engenheiro do órgão que se destacou pela sua qualidade de trabalho, que se destacou como até líder na sua categoria de engenheiro, tá? E foi exatamente alçado para diretor exatamente pela sua capacidade de trabalho e pela sua veemência em tocar os projetos pela frente. Posteriormente, isso é remetido para 3 setores do DENIT, para a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, para a Diretoria Executiva, que já vai começar com as tratativas da licitação, e para a Procuradoria-Geral Federal, que tem que, obviamente, fazer a manifestação
das questões jurídicas, se está sendo seguido todos os cronogramas, se estão sendo seguidos tudo que determina a nossa regulamentação, as instruções normativas específicas sobre as obras. Você não licita uma obra classe 4 com um escopo classe 2, de maneira nenhuma. Então, ainda a Procuradoria Federal especializada, ela faz também esse tipo de avaliação. Então, depois de tudo isso, vai, obviamente, para o colegiado se manifestar sobre a realização daquela obra. Mas, antes de chegar nisso, nós temos, obviamente, aquilo que eu falei lá, logo no começo da minha fala, que nós temos que respeitar os orçamentos plurianuais. Nenhuma obra executada pelo DENIT está fora do orçamento plurianual, nenhuma obra executada pelo DENIT está fora do orçamento anual. Outro assunto que o senhor se referiu é que o DENIT, né, ou o Ministério do Transporte, ele é um feudo do Partido da República, certo? Eu entendo o que é a palavra feudo. Então, o senhor me permite, com toda a amizade que nós temos, né, de rebater isso, né? O DENIT não é um feudo do Partido da República. Até porque, maciçamente, nossos funcionários e mesmo coordenadores e até superintendentes não têm qualquer indicação política. Se o senhor vai me dizer, mas alguns têm, com certeza alguns têm. E esse alguns talvez não chegue a 1% dos que trabalham no DENIT. Talvez não chegue a 1%. Eu precisaria fazer um bom cálculo para dizer que chega a 1%. Né? Porque a maioria absoluta dos nossos coordenadores, né, são funcionários de carreira, não têm vinculação partidária e se chegaram a coordenador porque tem qualidade para ser coordenador. Senador Agripino. Pagou. Quem contextualiza o fato do Ministério dos Transportes ser um feudo do PR não sou eu, longe de mim. Os fatos, as notícias, as circunstâncias e que contextualizam nesse sentido. E o meu desejo é que Vossa Senhoria encontre argumentos e oportunidade de mostrar que não procede. É o meu desejo. O meu desejo é que quem falou que estaria havendo insuflação de preços e que o Ministério dos Transportes, com a sua política, estaria inviabilizando o meu governo, ao que eu li, foi a presidente Dilma, foi ela. Por essa razão é que ela teria feito a exoneração de uma série de pessoas. Vossa Senhoria colocou de forma didática como é que se chega à mudança de escopo de uma obra. Eu desejo mesmo que o processo de investigação a cargo da CGU, de Polícia Federal, investigação que está posta pelos órgãos do governo, cheguem a evidências que mostrem que não é Vossa Senhoria, como diretor-geral do DENIT, que é o responsável, e sim escalões intermediários. Agora, a definição da prática do dolo foi feita pela própria Presidente da República, que está relatado em reuniões tidas com elementos do Ministério dos Transportes, teria declarado claramente de forma irritada que estariam inviabilizando o governo dela. Então, a mudança de escopo de obras estaria inviabilizando o governo dela. Quem é o responsável pela mudança de escopo que está inviabilizando o governo dela mediante reconhecimento pessoal dela? O que eu desejo é que as investigações em curso pela CGU, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, mostrem que não é a ação de Vossa Senhoria. Desejo honestamente que não seja a ação de Vossa Senhoria e do ministro Alfredo Nascimento. Até porque, se a presidente demitir Vossa Senhoria, o que eu não desejo, será uma antecipação de culpa que ela fará a um indicado do PR, do Partido da República, um partido que, na minha opinião, merece o nosso respeito. De modo que eu quero dizer a Vossa Senhoria
que vão ter muitas perguntas e muitas respostas ainda. É a grande oportunidade que Vossa Senhoria tem de deixar estes assuntos esclarecidos e não permitir que se coloque sobre o PR ou sobre Vossa Senhoria a culpa exclusiva das denúncias que estão sendo massificadas por todos os órgãos de imprensa desse país. Eu não sei se eu posso responder. Não, eu não estou lhe retrucando, não. É que agora eu vi que eu deixei de fazer uma resposta ao senhor, certo? O senhor fez uma pergunta, né, que a presidente, como então na época, ela era ministra da Casa Civil, certo? E a ministra da Casa Civil foi designada pelo presidente Lula para fazer o gerenciamento do comitê gestor do PAC, né? Ela era responsável, ela coordenadora, ela comandava o comitê gestor do PAC, certo? Obviamente que não comandava sozinha, comandava com outros ministros, certo? Que dividiam igualmente as responsabilidades em cada área. Se fosse a área orçamentária, né, ou a área financeira, estavam envolvidos o planejamento e a fazenda. Se fosse a área ambiental, estava envolvido, obviamente, além do ministro coordenador da área, ou a ministra, né, estava também todos os órgãos de licenciamento. Se fosse o caso, no caso do Ministério do Transporte, o Ministério e suas autarquias vinculadas, seja a NTT, no caso das concessões, seja a Valec, no caso das ferrovias, ou seja o caso do DENIT, no caso que nos cabe, certo? Então, obviamente que lá atrás, já ela como coordenadora, por inúmeras vezes, ela questionou, inúmeras vezes, lá atrás, como coordenadora, questionou a questão do valor das obras, certo? Por quê? Quando o PAC, né, o PAC ele veio numa sequência de investimentos que eram fundamentais e necessários para a nação. No ano de 2003, estava corretamente identificado pela sociedade, quer dizer, o tamanho de descalabro que vivia a infraestrutura nacional, principalmente o setor rodoviário, que é o setor mais relevante de transporte no Brasil. Não estou dizendo que é o mais importante, que nós devíamos ter outros modais na frente do rodoviário, mas na época, no ano 2003, era o mais relevante, certo? Então, a situação das nossas rodovias naquela oportunidade era uma situação caótica, né? E aí começaram a surgir alguns instrumentos que foram discutidos pelo Executivo, muitos deles com o próprio Parlamento, com o próprio Congresso Nacional, né? Como, por exemplo, né, a regulamentação da CID, né? Embora toda a CID não entre no Ministério do Transporte, apenas um quinhão da CID entra no Ministério do Transporte, desse quinhão, o DENIT passou a receber uma parte, certo? Foi o primeiro grande alento, o primeiro grande sopro financeiro que nos permitiu a planejar alguma coisa no DENIT. Posteriormente, os senhores aprovaram, fizeram algumas restrições e também aprovaram aqui o programa piloto de investimentos, que foi, digamos assim, o instrumento fundamental para a criação do PAC, que através do programa piloto de investimentos, 5% do superávit primário entrou aonde? Quer dizer, um quinhão disso foi para o Ministério do Transporte e uma parte disso foi para o DENIT. Então, passamos a ter de um recurso que não disponibilizávamos, de um recurso sempre disputado no Orçamento Geral da União, passamos a ter um recurso, quer dizer, para começar a execução da recuperação da malha rodoviária federal, e que passou a se tornar consistente. O orçamento, por exemplo, antes do advento do PAC, em 2004, nós já tivemos 2,5 bilhões não contingenciado, né? E que foi a primeira vez que nós tivemos, 10 anos antes, era tudo contingenciado, mas foi a primeira vez em 2004 não contingenciado. Em 2005, pulamos para 4 bilhões. Em 2006, repetimos os 4 bilhões. Em 2007, já com o advento do PAC, tivemos 7 bilhões disponíveis. Em 2008, 2009, 2010, cada ano, 9 bilhões disponíveis. Então, e aí, por que pulou de 4 para 9? Porque aí entrou o PAC. E o PAC acrescentou no DENIT 27 bilhões de investimento, certo? Só que acrescentou 27 bilhões de investimento e, infelizmente, tínhamos um problema. Quer dizer, nós não tínhamos projeto. O DENIT não tinha projetos.
o DENIT. Então, quando foi criado o PAC, o PAC foi criado, quer dizer, as obras que entraram no PAC, que eram obras prioritárias, foram feito o levantamento em base de um custo chamado custo gerencial. Esse custo gerencial, ano após ano, ele é atualizado. E se atualiza em função de pesquisa que se faz de insumos, em pesquisa que se faz de hora-máquina, homem-máquina, certo? Hoje, por exemplo, nós temos, quer dizer, se o senhor pegar, quer dizer, se eu for verificar um homem-máquina, uma hora-máquina, de 2004, de 2005 para 2011, existe uma enorme diferença de preço. Até porque os trabalhadores brasileiros viram uma possibilidade de, obviamente, oferir um melhor salário, né? Quer dizer, a demanda está aquecida, Um operador de máquina que trabalhava por 400, 500, 600 reais lá atrás, hoje ele ganha R$2.000. Então, esse homem-máquina, essa hora-máquina, tem uma outra conformação nisso, né? Tudo isso, nessa formatação orçamentária, está prevista dentro das tabelas ciclo, que são as tabelas que evoluem, e, obviamente, isso vai sendo discutido. E a questão da mudança de escopo, de novo eu falo, quer dizer, você tem mudanças de escopo por questões ambientais, você tem mudança de escopo por questões de, na hora de se fazer o projeto estrutural, é melhor se fazer de uma outra maneira e que, obviamente, acrescente uma obra que vai dar menos risco para aquela rodovia, que vai contribuir melhor para a trafegabilidade. Eu vou, por exemplo, mostrar uma obra para o senhor em Santa Catarina, apenas uma. A nossa rodovia 101, todo ano ela é alagada. Se nós fizéssemos a duplicação, quer dizer, no mesmo nível daquela rodovia, o que ia acontecer? Nós íamos continuar com a rodovia todo ano sendo alagada pelo rio Araranguá. Qual que foi a mudança de escopo? Uma ponte de 4 quilômetros. Pô, mas é uma ponte de 4 quilômetros? É uma ponte de 4 quilômetros que foi, quer dizer, calculado, porque senão, quer dizer, íamos deixar uma obra pronta e inadequada, certo? Essa questão. Então, eu quero dizer para o senhor que a presidenta Dilma, então, sempre agiu e interagiu com os ministros com veemência, com cobrança, com determinação e muitas vezes exigiu dos ministros que tomassem providências em relação aos seus ministérios. Eu posso dizer para o senhor que ela não foi omissa em momento nenhum. Presidente, só 30 segundos. A última colocação que o doutor Pagô faz, dando explicação sobre o escopo, a mudança de escopo é uma coisa que se aceita. Agora, o valor da mudança de escopo, a definição, quem assume a responsabilidade, é o fato que está em questão. Agora, aqui ficou dito uma coisa muito importante, é que na questão do Ministério dos Transportes, os 27 bilhões que o governo incorporou como meta do PAC, foi incorporado de forma claríssima, ficou claro, como uma mera expectativa, porque não havia projeto, ou seja, uma peça de marketing colocada à opinião pública como uma intenção que ficou, em muitos dos casos, no campo das expectativas, porque foram incluídos sem projeto, em cima de elementos que poderiam apenas levar a um orçamento minimamente confiável. Então, isso deve ser, senhora presidente, mais ou menos o espírito do PAC em todos os segmentos em que ele existe. Obrigado. Com a palavra o senador Pedro Táxi. Sim, senhora presidente.